Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques desta quinta-feira, 30 de julho. A arroba do boi gordo segue movimento de alta e no acumulado do ano registra valorização de quase 10%. Nesta edição, o analista projeta tendência para os próximos meses. Preço do leite pago ao produtor atinge recorde para o mês de julho e é o segundo mais alto da série histórica do CPEA. Mas especialista alerta para o gerenciamento do custo de produção. Mulheres têm menos acesso a crédito, elas têm menos acesso à tecnologia, têm menos acesso à mecanização nas suas propriedades, à assistência técnica. Em segunda madrugada mais fria do ano, e geadas são registradas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E ainda, Ferrovia da Integração Centro-Oeste vai sair do papel e produtores comemoram um avanço na logística. Tem ainda as cotações, a sua participação e muito mais. O Mercado e Companhia está no ar. A arroba do boi gordo segue o movimento de alta no indicador CPEA. A valorização chega a quase 10% no acumulado deste ano. Sendo negociada acima de R$ 226. E quando a gente olha para os últimos 12 meses, a alta do preço é superior a 48%. Em 2020, a arroba do boi gordo saiu de R$ 192,95 no início do ano para R$ 226,60 no fechamento de ontem. No período, a valorização chega a 9,5%. Já nos últimos 12 meses, a alta é de 48,4%, com o preço da arroba evoluindo de R$ 152,70, negociados em 29 de julho de 2019, para R$ 226,60 ontem, no indicador CPEA-B3. Hoje, segundo as safras de mercado, saíram negócios a R$ 225 por arroba do boi comum. E animais exportados para a China são negociados a R$ 230. Será que o preço no mercado interno também pode atingir esse patamar? Quem responde isso para a gente é o Fernando Iglesias, analista das safras e mercado. Fernando, boa tarde para você, direto aí de Curitiba. Qual que é a sua perspectiva de preço para a arroba do boi aqui no mercado interno? Primeiramente, boa tarde a todos. A perspectiva para essa primeira quinzena de agosto é de continuidade desse movimento de alta. A gente está num ambiente de oferta bastante restrito. Os frigoríficos encontram dificuldade em compor as escalas de abate mesmo nesses preços mais altos. Como você bem falou, já saíram negócios em São Paulo a 225 para animais que são destinados ao mercado doméstico e 230 segue para os animais que são destinados à China. Então, mercado firme, com possibilidades de reajustes também para o boi destinado ao mercado doméstico. Você viu aí no gráfico que a gente apresentou uma valorização de 48% em um ano, mas a gente teve um pico lá em novembro do ano passado em que a arroba chegou a R$ 240. Né? Você acredita que nesse segundo semestre, onde tradicionalmente o volume de exportação tende a aumentar, a gente consiga de novo chegar a esse patamar, Iglesias? Existe sim essa possibilidade. A gente tem uma preocupação nesse momento, que é essa rigidez da China em relação às normas em relação à Covid-19 no chão de fábrica, nos frigoríficos. Ontem, por exemplo, uma unidade aqui no Brasil de processamento de frango teve os embarques suspensos, mas é sempre bom a gente reforçar que essas suspensões não acontecem só no Brasil, em outros países também. E é o que tudo indica aí para o último trimestre do ano, a China deve voltar, deve comprar muito bem carne, deve comprar volumes ainda expressivos. E mesmo com essas suspensões, o volume em julho continua muito bom nos embarques. Então, a perspectiva, o cenário para o último trimestre do ano permite, sim, que haja essa possibilidade da arroba do boi gordo voltar a superar essa barreira de R$ 240 por arroba. A oferta também não dá sinais de que vai apresentar um crescimento muito amplo nesse ano de 2020. A seca é muito grande no Centro-Oeste, então a gente entra no último trimestre do ano, período em que a demanda deve atingir seu auge, com uma oferta ainda restrita, sem contar com animais de pasto de uma maneira efetiva. Então vai depender mais da oferta de confinados nesse período em que a demanda estará no seu auge.
Agora, a gente tem aí, de toda a produção de carne bovina que a gente produz, tem um volume de 35%, que é um volume exportado, e 65% que é consumido aqui no mercado nacional. Eu queria que você fizesse um paralelo, enquanto a gente tem aí uma exportação turbinada por conta de um dólar que favorece a exportação e também um apetite chinês maior, a gente tem ainda uma situação econômica interna aqui complicada, né? Para o consumidor fica difícil pagar o que a arroba está nesse momento. Como é que você faz esse paralelo entre o mercado de exportação e o mercado interno, pensando na rentabilidade do produtor aqui no Brasil? Olha, sem dúvida alguma, para a pecuária de corte em 2020, o grande diferencial são as exportações. A China compra muita carne no mercado internacional, não só carne do Brasil, compra de diversos outros países, compra carne suína dos Estados Unidos, da União Europeia, carne bovina da Argentina também, não é exclusividade do Brasil, e a tendência é que ela mantenha esse padrão. Já no mercado doméstico, o último trimestre tende a ser um período em que a maioria dos estados brasileiros já deve estar num estágio mais avançado de retomada das suas atividades. Por mais que essa demanda não esteja no mesmo patamar anterior à pandemia, já abre um precedente de otimismo para o mercado. A gente entra no ritmo de festas de final de ano, então não dá para comparar com a demanda que a gente tinha antes da pandemia com o último trimestre do ano passado, por exemplo. Mas já há um indício de que haverá uma recuperação frente ao que a gente viu no segundo trimestre de 2020. Então, o mercado fica um pouco otimista em relação ao consumo doméstico também, lógico, sempre pontuando que essa demanda não estará no mesmo patamar de anos anteriores. Mas se a gente comparar com o segundo trimestre de 2020, haverá sim uma perspectiva de melhora. Agora, Fernando, eu queria que você me ajudasse a fazer aqui uma previsão a longo prazo, né? Pensando nesse mercado da China, né, que é responsável aí pela compra de mais de 50% de todo o volume de exportação de carne bovina aqui do Brasil. Segundo um estudo feito pelos chineses, até por conta dessa tendência de ocidentalização, né, eles acreditam que até 2027 os chineses vão consumir algo em torno de 8 milhões de toneladas de carne bovina. Hoje a gente exporta aí 170 mil toneladas. Isso não representa nem 2% desse total. Pensando a longo prazo, você acredita que a pecuária brasileira vê aí um horizonte muito promissor, principalmente se referindo a esse mercado chinês? Para o mercado chinês especificamente, a gente sempre tem que pontuar que o que levou esse apetite de importação foi a peste suína africana. Ela acabou com o plantel de suínos da China, em torno de 40% do rebanho de suínos da China foi perdido em função da doença. Ainda há alguns focos da doença relatados nesse ano de 2020, e isso que leva a China ao mercado. A tendência aí para 2025, 2026, inclusive hoje saiu um reporte da FAO sobre isso, é que o rebanho de suínos na China já esteja próximo de sua recomposição, já esteja ali aos níveis de 2017, que foi quando começou os primeiros focos da doença no país. Então, nesse caso, a China segue buscando uma maior autonomia em relação à sua segurança alimentar, a produzir maiores volumes de carne. A gente já vê uma expansão da produção de carne de frango dentro da China e também vê uma tendência de recuperação da suinocultura nos próximos anos. Lógico, é um processo demorado, mas nos próximos 2 ou 3 anos o Brasil continuará com uma janela interessante de embarques com destino ao gigante asiático, né? Então, em todo caso, é sempre bom a gente ficar atento a essa evolução da PSA dentro da China para entender como que vai se comportar, como que esse rebanho de suínos da China vai se recompor. Tá certo, Fernando Iglesias, como deu para perceber, está todo ali agasalhado, está muito frio lá em Curitiba, 5 graus aí, né, Fernando? Começamos o dia 5 graus, agora um pouquinho mais. Tá bom, muito obrigado pela sua participação aqui no Mercado e Companhia, a gente volta a se falar em breve. Boa tarde para você. Eu que agradeço, boa tarde a todos. Bom, e o preço do leite pago ao produtor atingiu o maior valor para o mês de julho, de acordo com o CPEA, e é o segundo mais alto de toda a série histórica. De acordo com o CPEA, o preço médio do leite pago ao produtor em julho chegou a R$ 1,75 o litro, um recorde para o mês. O valor é o segundo mais alto da série histórica, atrás apenas de agosto de 2016, quando atingiu R$ 1,77 o litro.
A maior competição entre as indústrias para garantir a compra de lácteos causou a elevação nos preços, que subiram 25% em comparação com o mesmo período de 2019. Já em relação ao mês anterior, o valor registrou valorização de 16%. Mas, segundo o CPEA, o poder de compra diminuiu quase 30% em relação a 2019. Isso porque o custo de produção subiu. Para conseguir uma saca de 60 quilos de milho, o produtor precisou de mais de 38 litros de leite, enquanto no ano passado foram necessários quase 25 litros. O analista da Milk Point, Walter Galan, aponta o cenário do mercado de leite para os próximos meses. Em agosto, a tendência é que tenhamos uma nova alta nos preços de leite. Então, a situação para o produtor segue desafiadora em termos de custo. Milho e soja, a ração de 70% de milho, 30% de farelo de soja, aí 25% mais cara esse ano, e a perspectiva é que permaneça nesses patamares. E o preço, no entanto, mudou um pouco a situação para o produtor, melhorou bastante em julho e tende a melhorar em agosto. Tá? Então, o produtor tem que gerenciar bem seus custos e aproveitar o momento de uma demanda forte em função de vários fatores. O auxílio emergencial, um dos grandes fatores aí que está ajudando na demanda. Isso tem feito subir preços de leite. O produtor deve aproveitar esse momento, mas gerenciar bem seus custos, já que soja e milho, que é o principal item de custo, tendem a permanecer em patamares mais elevados do que no ano passado. Vamos ampliar as análises com o nosso comentarista, o Benedito Rosa, que está lá em Brasília. Boa tarde, Benê. Você acredita que o produtor deve aproveitar esse momento de alta do leite? Qual que é a sua avaliação? Está se falando de uma alta importante, mas também, junto com ela, vem a questão do custo, né? É um mercado muito volátil. Talvez essa alta apenas recupere o prejuízo que o produtor teve aí ao longo dos meses, até anos. Mas, de qualquer forma, é preciso trabalhar muito nessa questão do preço para torná-lo ainda mais competitivo. Não é isso, Benê? Como é que você vê essa situação atual do mercado de leite aqui no país? Boa tarde, Petro. Boa tarde a todos que nos acompanham no Mercado de Companhia, em especial você, produtor de leite. Você usou algumas palavras-chave aí, Petro, o mercado volátil. O Walter Galan descreveu muito bem a conjuntura atual, as perspectivas até agosto, setembro, e ele fez muito bem de não apostar mais adiante, porque estamos num cenário de muitas incertezas. Com relação a uma pergunta que você colocou, sim, é momento para o produtor recuperar as margens que não teve desde o início do ano e ajustar suas contas. A minha opinião é de que não é momento para expansão, modernização, porque o cenário ainda está um pouco obtuso. Mas eu gostaria de acrescentar a essa brilhante análise do Galan, de que este é um mercado marcado por instabilidade de preços. Desde o fim do tabelamento em 1990, a economia de mercado nos coloca numa situação de oscilação muito forte de preços. Isso é ruim para todos. Primeiro para o produtor, que fica inseguro quanto a investimentos, ora não consegue fechar as contas, obra sobra um pouco para compensar mal e mal o que passou, não é bom para o produtor, muito ruim para o consumidor, que está atualmente pagando em torno de R$ 4,50 um litro de leite integral, e ruim para as indústrias que ficam sem programação, disputando no mercado spot, e ruim também para as redes de comercialização, que hora que tem que fazer promoção, hora estoca, não é bom para todos. O que tem acontecido de bom nos últimos anos, Petro? Na minha opinião, o surgimento dos conselhos, da mesa de negociação, que se chama Conselheite, em meia dúzia de estados, está funcionando bem. Eu penso que é preciso ampliar para outros estados. É preciso acrescentar a cadeia de comercialização nessas mesas de negociação, Conselheite. Terceiro, é preciso que o governo garanta preço mínimo para a agricultura familiar. Em outros países, como nos Estados Unidos, existe um programa para garantir a margem do produtor. É dinheiro
injetado direto na conta do produtor. No Uruguai, alguns anos atrás, se conseguiu manter o preço do leite ao produtor em 43 centos de dólar durante quase 2 anos. Isso foi bom para todos. Falta, portanto, Petri, avançarmos e o Ministério da Agricultura, as secretarias da Agricultura têm um papel a cumprir e não estão atuando satisfatoriamente nessa frente para ajudar a organizar melhor a cadeia produtiva de lácteos. Benê, deixa eu só colocar um gancho, já que você me deu esse gancho do Ministério da Agricultura. Não é preciso também trabalhar no aumento do consumo interno de leite, que é um produto tão saudável? Apenas 1,6% do consumo das famílias se refere ao leite, ou seja, né, de todo o consumo da família, só 1,6% se refere aos produtos lácteos, ou seja, isso também não deve ser trabalhado? Quanto mais se consome, mais esse leite vai ser valorizado também? Exatamente. Esse é um trabalho que vem sendo feito isoladamente. O Sindicato das Indústrias de Leite do Rio Grande do Sul, a Viva Lácteos, outros fazem campanhas, as próprias indústrias, é pouco. Você tem razão. Um programa de esclarecimentos, um programa de incentivo ao consumo de lácteos, que vinha sendo, até pouco tempo atrás, muito atacado por desconhecimento sobre a importância do leite para a saúde humana. Tudo isso ajuda muito a regularizar e aumentar o mercado de consumo de lácteos no país. Você tem toda a razão, Pedro. Tá bom, Benê. Obrigado pela sua participação direto de Brasília aí. Uma ótima quinta-feira para você. Boa tarde a todos. Que os produtores de leite recuperem e fechem suas contas. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vai realizar o exame de teste para a Covid-19. Isso porque ela esteve ontem com a primeira-dama, Michele Bolsonaro, que testou positivo hoje para a doença. Vamos até Brasília, onde a repórter Paola Cuenca tem os detalhes. Boa tarde, Paola. Boa tarde, Petri. Boa tarde a todos. Como você mesmo falou, hoje a primeira-dama, Michele Bolsonaro, teve a confirmação de que ela está com o novo coronavírus. Essa informação foi repassada à imprensa por meio de uma nota emitida pela Secretaria Especial de Comunicação. De acordo com a nota, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, está bem, aparentemente, não está com sinais graves da doença, permanecerá em repouso, isolada e com todo o acompanhamento médico da própria presidência da República. Como ontem a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, esteve com a primeira-dama Michele Bolsonaro no Palácio do Planalto, no lançamento da 5ª edição da campanha de Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos, por isso a ministra, então, vai também se isolar e fazer os exames para saber se, por acaso, foi, então, contaminada com o novo coronavírus. Hoje pela manhã, a ministra cumpriu a agenda dela normalmente e com essa notícia de que houve a confirmação da Covid-19 para a primeira-dama Michele Bolsonaro, então a ministra cancelou a agenda da parte da tarde. Às 2 horas ela teria uma audiência com o presidente de uma empresa, essa audiência foi cancelada e agora a ministra deve despachar de casa até ter os resultados do exame. E esse resultado deve sair provavelmente amanhã ou depois de amanhã no máximo, né, Paola? Pelo menos essa é a previsão aí, né? Isso mesmo, Pedro. Os exames, eles costumam levar de 1 a 2 dias para ter o resultado. Então, provavelmente amanhã, a parte da tarde, ou então depois de amanhã, a gente já deve saber se esse resultado deu positivo ou então negativo. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.